Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou trazer aqui as últimas informações sobre o depoimento de Bolsonaro à Polícia Federal sobre o caso das joias. Vou trazer também os bastidores, como que foi o dia anterior de Bolsonaro, que é um dia realmente assim, que muitos esperavam. Teve até algumas especulações de que ele poderia ser preso, não acreditei nisso, nem falei isso aqui no canal antes, tanto é que não foi. Já saiu da sede da Polícia Federal. Vou trazer aqui então alguns detalhes importantes, algumas reflexões, porque olha, o que ele disse lá tem coisa que não faz sentido, mas antes eu quero pedir a sua ajuda. Você chegou no canal, não está inscrito e puder nos dar essa força, se inscreva, ative aí o sininho das notificações, deixa like se gostar. Mas se não gostar, deixa o dislike, eu entendo. Comenta aqui embaixo o que você vai achar. Quer ver Bolsonaro na cadeia ou não? Acha que ele é inocente? O seu comentário é muito importante, assim como o compartilhamento, para que mais pessoas venham para cá, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Pessoal, é o seguinte, então o Bolsonaro prestou depoimento à Polícia Federal sobre o caso das joias e foi divulgado antes, no dia anterior, que ele passou a última terça-feira, o dia 4, reunido com um time de advogados a portas fechadas no escritório do PL em Brasília, para se preparar para o depoimento que prestou à sede ali da Polícia Federal sobre o caso das joias aí. O pacote que ficou na receita lá, 16 milhões e 500 mil reais. Mas outras entraram avaliadas em torno de 1,5 milhão e estava com Bolsonaro. Na verdade, estava lá na casa do ex-piloto Nelson Piquet. Um negócio realmente assim absurdo, né? Segundo relatos obtidos pela equipe da coluna, que divulgou isso aqui, o treinamento de Bolsonaro durou a manhã e a tarde com um grupo de 5 advogados capitaneados por Paulo Amador. O ex-presidente não saiu do escritório localizado no centro da capital federal nem para almoçar. Então ele trabalhou mais se preparando para o depoimento que quando era presidente. Porque quando era presidente, mas passeava, em dia de expediente, horário, de trabalhar, que todo cidadão trabalha aí. Bolsonaro estava fazendo motociata, andando de jet ski, passeando de lancha, mas quando o cerco tá se fechando em torno dele, aí ficou o dia inteiro no treinamento, nem para almoçar o cidadão saiu. E tem mais aqui, o mito que adora falar de improviso. Muita gente fala, nossa, como ele é natural, como ele fala de forma espontânea, não tem medo de ser questionado, não tem medo da justiça porque está ao lado da verdade. Eu vi muitos comentários nesse sentido, e mesmo assim o mito teve que ficar o dia inteiro se preparando, e tendo todo o cuidado para o depoimento. O que aconteceu com o mito que agora está tendo que ter esses cuidados todos aqui para falar com a polícia? Não era aquele valentão que saía falando aí, fazendo live de madrugada para se defender, enfim, de algumas acusações que ele tinha enquanto era presidente? Porque enquanto era presidente tinha toda a parada em torno dele, Agora que está aí exposto, aí um dia de preparo não saiu nem para almoçar. Diz mais aqui, diz que a PF pretendia concentrar o depoimento, certamente concentrou, em 2 perguntas principais. Se foi Bolsonaro quem deu a ordem para que funcionários ligados à presidência da República tentassem desembaraçar as joias sauditas trazidas escondidas ao Brasil na alfândega de Guarulhos, e se, que destino ele pretendia dar às peças. Bom, umas estavam lá na casa do Nelson Piquet, as que passaram. Vale lembrar, inclusive, que o advogado anterior, que era o Frederico Assef, aquele que escondeu Queiroz na sua casa, enquanto a polícia estava igual idiota procurando Queiroz, ele escondido na casa do advogado de Bolsonaro. Um negócio inacreditável. Então o Assef era o advogado, já mudaram, e ele disse, num dado momento, foi confirmado pelo Flávio em entrevista, que os presentes eram itens personalíssimos. Essa tese furada não durou nem 24 horas. Por quê? Pelo entendimento do TCU, Tribunal de Contas da União. Então não é o meu entendimento, nem o seu, é o do TCU, e esse entendimento é desde 2016. Os itens personalíssimos são bens de caráter pessoal, como medalhas concedidas por outros governos e aqueles do pessoal, como gravatas, camisetas e bonés. Ou seja, nada próximo do valor das joias de 16 milhões e 500 mil reais que ficaram retidas e as outras avaliadas em aproximadamente 1,5 milhão. Além de Bolsonaro, outras 9 pessoas foram ouvidas simultaneamente. Dentre elas, Mauro Cid, o seu assessor direto, e que recebeu ordens para ir até o aeroporto retirar as joias. Então isso aqui também, Mauro Cid é aquele que ficava o tempo inteiro, inclusive com o celular de Bolsonaro. Tem outras investigações correndo aí envolvendo o seu nome. Outro que foi ouvido foi o ex-assessor especial Marcelo Câmara e o ex-chefe da Receita Federal, Júlio César Vieira. Por que eles foram ouvidos simultaneamente? Então, todo mundo juntinho, vamos começar a depor aqui, galera. Isso para quê? Para confrontar as versões e evitar que eles combinem a partir do que foi dito por quem eventualmente tivesse sido ouvido antes.
Então eu também não duvido que aqueles que são mais próximos ali podem ter até combinado antes, ó, vamos, né, ir nessa linha aqui e tal. Então isso aí tem que ser também investigado. Mas e aí, o que Bolsonaro então disse no depoimento? Eu gravo esse vídeo pouco tempo depois do fim do depoimento, que durou em torno de 3 horas. Então vou trazer para vocês o que já foi divulgado até aqui às 18h40, né? A gente imagina que muita coisa vai sair, e aí vai dizer que é uma matéria do G1 que o ex-presidente afirmou em depoimento à PF que ficou sabendo da existência das joias milionárias em dezembro de 2022, mais de um ano após elas terem chegado ao país. Bolsonaro disse ainda, segundo sua defesa, que não se lembra de quem o avisou da apreensão das joias pela Receita Federal. Né, tá com a memória ruim, porque se ele ficou sabendo, como a defesa disse aqui ao G1, em dezembro, de algo tão especial, peraí, não é todo dia que você fica sabendo, pô, presidente, tem umas joias que ficaram preendidas 16 milhões e 500. Não é todo dia que você recebe uma informação dessa para você esquecer. Que se é uma informação, né, cotidiana, uma coisa comum, beleza. Mas isso aqui, realmente a memória do Bolsonaro não tá boa, ficou sabendo em dezembro e já esqueceu. Não se lembra de quem o informou. Se ele estiver dizendo a verdade, outro detalhe aqui, que só ficou sabendo em dezembro, com qual interesse alguém estaria escondendo dessa informação por tanto tempo? Né, se elas entraram aqui no Brasil um ano, mais de um ano antes do que Bolsonaro diz ter ficado sabendo. Então alguém tem que ser enrolado aqui. Vai ser o ministro, ou então ministro de Minas e Energia, almirante, que vergonha, Bento Albuquerque, que foi quem inclusive conseguiu entrar com as joias que estavam na casa do Piquet e até voltou para ajudar o assessor, tentar ajudar o assessor, porque foi o assessor que ficou com a mochilinha lá, né, encrencado. Aí ele volta, não conta que tinha joias com ele, o ministro, né, e vai embora com elas, e as outras ficaram apreendidas. Por que esconderam isso de tanto tempo de Bolsonaro, se o ex-presidente estiver dizendo a verdade? Né? Eu estou trazendo aqui o que foi informado. E disse mais, que todos os procedimentos sobre as joias foram feitos por ofício, o que demonstraria a transparência dos atos praticados. É muita cara de pau falar isso aqui. Porque é o seguinte, cadê o ofício, então, na chegada dessas joias ao Brasil? Né? Repito, entraram com joias, sem declarar na alfândega, que na alfândega tem a fila, nada a declarar, e a filinha de quem tem algo a declarar. O ministro entra na fila, nada a declarar, né? E o outro também, aí um passa, outro fica retido. Ah, não, é que foi feito por ofício. Já começou mentindo aqui, tinha que ter feito isso na entrada, na chegada ao Brasil, simples assim, né? E aí já ir direto pro acervo da presidência da República. Então tem coisa errada nisso. Bolsonaro alegou também em depoimento que sempre se colocou à disposição das autoridades e está convicto de que nunca praticou nenhuma irregularidade. Isso aqui é o de praxe, né? Todos que vão, né, ali prestar depoimento vão dizer isso. Mas, William, quais os crimes que Bolsonaro, né, pode responder e tal? São 3 crimes dos quais Bolsonaro poderá ser acusado, a depender das conclusões da PF. Peculato, que é o desvio de recursos públicos, e peculato aqui, eles, né, não é de hoje que eles são acusados disso. A rachadinha, muita gente fala rachadinha, parece que é uma coisa pouca. Rachadinha é crime de peculato, que é, no caso deles, aí você pegar parte do salário, né, não, e embolsar, né, desviar. O dinheiro era para ser para um servidor público, e aí vai só uma parte ou nada, e aí você desvia e vai para o bolso, no caso, como acusam o Bolsonaro de ir para o bolso dele. Então a rachadinha é peculato e aqui ele pode também ser incriminado por peculato. Outro possível crime, vou chamar de possível porque não foi condenado ainda, a gente tem que respeitar, né, e falar da forma correta. Descaminho é outro crime que pode ter sido praticado por não ter declarado as joias à Receita. Isso aqui para mim está mais do que evidente, né, em relação ao ministro, ao assessor. Agora não se sabe ainda se Bolsonaro poderá ser incriminado por isso. E corrupção passiva, o terceiro crime, caso se constate que as joias foram pagamento por algum favor ou negócio com o Brasil e não apenas um presente da ditadura saudita. É o que vai dizer aqui a matéria do G1, lembrando que o próprio Bolsonaro nos Estados Unidos disse que esse presente foi acertado, palavras de Jair, nos Emirados Árabes, né? E o presente veio, segundo consta, da Arábia Saudita. Só que a gente tem que lembrar que a refinaria Landulfo Alves, na Bahia, foi vendida pela Petrobras para um grupo de investidores dos Emirados Árabes, e repito, foi Bolsonaro quem disse que foi negociado lá esse presente. E aí o que acontece? Levanta a especulação e suspeita, porque essa refinaria ela foi avaliada por bancos de investimento aí em torno de 16 a 20 bilhões de reais. Ela foi vendida por em torno de 9.
Então tem 10 bilhões que deixaram de entrar nos cofres da Petrobras, segundo a avaliação que não foi feita por mim, mas por um banco de investimento, que é bem capaz de ter avaliado até abaixo do que realmente vale. Né? Porque a gente vê que os bancos de investimento, né, normalmente eles atendem a interesses dos investidores. Mas o que acontece? Foi vendida lá, em torno de 9 bilhões, uma refinaria avaliada até por 20 bi. E essa refinaria foi vendida uma semaninha depois dessas joias terem chegado ao Brasil. Tem que investigar. Então, né, a gente vai aguardar, ficar bastante atento. Como eu disse, eu gravo esse vídeo pouco tempo depois do depoimento terminar. Eu vou ficar de olho. Se sair alguma informação realmente importante, eu vou trazer para vocês. Por isso é importante que vocês se inscrevam, quem não se inscreveu ainda, e ativem o sininho. Confira aí, porque se surgir algo e eu tiver, claro, né, apostos para gravar um vídeo, eu trago para vocês aqui a qualquer momento. Valeu e até o próximo vídeo no canal Politizando, um espaço que luta por um Brasil melhor.